Olá, graças a Deus, mais um grande dia, mais uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a leitura bíblica, as mensagens que Deus nos revela através de cada história, como estamos falando sobre Davi, sobre toda a sua conquista, o seu reino, o seu reinado, o que ele está enfrentando, o que ele enfrentou até então. Tudo que Deus tem nos dado de revelação, que possamos sim aplicar em nossa vida, em nosso cotidiano, e saber que Deus, Ele tem o mesmo amor para comigo, para com você, como Ele teve com Davi, e assim com aqueles que têm um coração puro, sincero, um coração reto, um coração que realmente queira agradar a Deus, ainda com suas falhas, com os seus erros, pois Davi também não foi um homem perfeito, mas tinha um coração que agradava o Senhor. Olha só então em 2 Samuel, no capítulo 7. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, porque ele teve que lutar e muito para poder realmente ter esse descanso. E certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui eu estou, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ele foi buscar a arca, houve aquela situação que falamos sobre Uzá, onde ele esperou na casa de Obed-Edom, Deus somente falar o coração dele, e aí trouxe a arca para a casa dele, para o palácio, colocaram numa tenda, porque essa arca ela morava no tabernáculo, no deserto, com Moisés, onde tudo começou, o início. E aí então o Natã responde ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, que o profeta, na sua forma de ver, Davi estava tão bem, tão abençoado, então vai e faz o que você tiver em sua mente, pois o Senhor está contigo. Mas o Senhor então disse ao profeta Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você vai construir uma casa para eu morar? Olha só, dizendo, já perguntando: você vai então para mim construir uma casa para que eu possa morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde eu tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Porque ninguém perguntou isso para ele ainda. Ele nem perguntou para nenhum líder. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os teus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E assim vou providenciar um lugar para Israel, o meu povo, e lá os plantarei, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época que nomeei juízes sobre a terra de Israel, o meu povo. E também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, vou estabelecer para ele uma dinastia, e quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu vou estabelecer o reino dele. Será ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Olha que lindo, que maravilhoso. Davi teve um desejo no seu coração de fazer um templo para o próprio Deus, uma casa de cedro, um lugar para louvar e adorar o próprio Senhor, porque até então essa arca foi construída nos tempos de Moisés, no deserto, em meio ao povo, onde veio as tábuas da lei, enfim, onde essa arca ela tem as tábuas dentro dela. Então, situações onde a arca ia, havia vitória e respostas, havia milagres, mudanças. E Davi então estava com essa arca na sua casa, no seu palácio, mas só que ela estava em tendas, e ele ficou incomodado com aquilo.
Mas o próprio Deus não permitiu que Davi assim o construísse. E aqui ele disse que teria uma dinastia, uma herança maravilhosa com Davi, com a sua família, com os seus filhos. E ele deixou muito bem claro: eu vou escolher um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu vou estabelecer o reino dele. E ele vai ser quem vai construir o templo em honra ao meu nome. E eu vou firmar o seu trono para sempre. E eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu vou o punir com o castigo dos homens, com açoites, aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. E quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono vai ser estabelecido para sempre. E Natã então transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E quem é o que é da minha família, para mim que trouxeste a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falar sobre o futuro da minha família, desse teu servo. E é assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Quem mais poderá dizer-te: tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor? E por amor da tua palavra, de acordo com a tua vontade, realizaste esse grande feito e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, e realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante dessas tamanha nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma então para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da sua descendência. Faze conforme prometestes, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelastes a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizestes essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Olha que lindo, que maravilhoso como Davi, ele se reportou ao próprio Deus, diante da arca do Senhor, ele se humilhando: quem é o meu povo, quem eu sou, quem é minha família? Mas o Senhor prometeu, o Senhor deu uma palavra, uma direção, então faze conforme a tua vontade, ou seja, eis-me aqui, Senhor. Como a palavra de Jesus disse: eis-me aqui, meu Pai, faça em mim a tua vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. Passa de mim esse cálice, meu Pai, mas seja feita a tua vontade. Davi, às vezes, entendendo o tamanho da missão que ele tinha que fazer, como Jesus entendeu o tamanho da missão que ele tinha que passar, ele deixou claro: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E aqui Davi, ele tinha o desejo de fazer e construir algo que era os seus olhos humanos, mas Deus deu algo muito maior, como até hoje o templo de Salomão que foi construído.
Até hoje ele subsiste aos tempos, aos séculos que se já passaram, e aonde tudo vai realmente terminar, como diz nas Sagradas Escrituras. Assim nós cremos nisso, eu creio nisso, na sua palavra. E como Davi deixou claro também que ele cria na palavra que ele recebeu, tu mesmo o revelaste a teu servo, quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. E por isso o teu servo achou coragem para orar a ti, porque até para falar com Deus precisamos ter essa coragem sim, de nos entregar e dizer, Senhor, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. Que muitas vezes é o que eu mais repito, as pessoas fazem até a oração do Pai Nosso, mas jamais querem fazer a vontade do próprio Deus, pois fazem as suas vontades humanas, desejos, até pede, Senhor, me livra da tentação, me livra do mal, mas sempre está realmente andando junto com o mal, deixando o mal estabelecer sobre o coração, sobre a alma. E Davi não, Davi ele permaneceu firme no Senhor, ainda que nós vamos ler que ele pecou, ele errou, porque ninguém está isento de errar, de falhar, mas o coração deste homem era um coração incomparável, e é o que Deus tem buscado, corações que são ardentes pelo Senhor, que têm sede, têm fome de justiça, de querer estar caminhando com Deus, vivendo com Deus, o desejo de fazer mais para o Senhor. Ele estava num palácio, estava reinando, vivendo feliz, abençoado, o desejo de fazer algo para o Senhor. Eu quero fazer uma casa, um templo, de cedro para Ele, eu quero fazer. Isso deixou muito bem claro. Ninguém até então pensou nisso, eu não pedi para ninguém fazer isso, mas você não vai fazer, mas o seu filho irá. E ele foi grato a Deus, ele foi grato ao Senhor pela revelação da sua geração, porque ele deixou claro que é para sempre estabelecer o seu reino sobre Davi. O próprio Jesus nasceu dessa linhagem, até chamado, Jesus mesmo é falado que o pai dele é Davi, da geração de Davi, um homem que foi honrado, um homem pecador neste mundo, mas honrado pelo próprio Deus. E Jesus, o nosso único Deus, que veio como homem neste mundo e não pecou, não falhou, não duvidou, não questionou, e mente fez cumprir-se sobre ele a vontade do próprio Pai. Ainda que muitas vezes ele sabia que o fardo era pesado demais, tomar aquele cálice, mas ele fez. Ele foi para a cruz e nos salvou. Davi fez a sua parte, e que nós assim possamos fazer a nossa. Que Deus ele se agrade da minha conduta, da sua conduta, e que sejamos altamente agraciados e recompensados por essa fé. Amém? Que possamos orar com o coração, com a alma, que essa oração seja a nossa oração, que nós possamos nos entregar a Deus de verdade, porque Ele disse, quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxeste a este ponto? Quer dizer, Ele sabia de onde Ele foi tirado, do curral das ovelhas. E como isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falar sobre o meu futuro, da minha família, do teu servo. E é assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. O que mais Davi poderá dizer-te? O que mais? A humilhação de um homem perante um Deus todo-poderoso. E assim Davi foi altamente abençoado. E que assim seja a sua casa, seja a sua família altamente abençoada, recompensada pelo próprio Deus. Que Deus te abençoe muito e prospere muito. Abra sua mente e seu entendimento. Que você queira ter desejo de fazer, realizar muito mais pelo reino, pela obra do próprio Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Tenha um dia maravilhoso, abençoado, consagrado ao próprio Deus. Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, orações, em nome de Jesus.